Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai, Corinthians! Uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Algumas novidades importantes, né? Numa semana decepcionante da nossa equipe depois da eliminação na Sul-Americana, mas seguimos, né? Nosso time já tem compromisso no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, aí teremos a pausa para a data FIFA, depois teremos o jogo contra o Grêmio e aí mais um mês de parada. Temos que aproveitar esse jogo contra o Vitória, domingo, e o jogo da semana que vem contra o Grêmio. Temos que aproveitar esses jogos para pontuarmos e entrarmos, né, nessa parada do Mundial com um pouquinho mais de tranquilidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer da semana. Peço que me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição, inclusive o link do meu Facebook, né? Criei uma página lá para falar sobre futebol em geral, então para quem quiser acompanhar, tem o link na descrição. Estamos com a meta aí de batermos 10 mil seguidores lá no Facebook, vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer antecipar o seu FGTS, aproveitem, né? Você já vai poder usar esse valor aí para fazer um investimento financeiro, para fazer uma viagem, comprar algo que você queira, né? Não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples, tá? Então aproveitem, temos o telefone aqui no banner, tem o link na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, né? Então facilita aí a sua comunicação, bem simples, bem rápido e bem fácil. Bom, família, seguimos aí, né, no terceiro dia de mandato do senhor Osmar Stabile, o presidente provisório do Corinthians, e seguimos com as mudanças, né? Seguimos com a faxina, vamos falar assim, dentro da gestão. Basicamente, todo mundo que era chefe de departamento e que fazia parte, né, da antiga gestão, que era do Augusto Melo, foi demitido. Basicamente todo mundo, tá? Se sobrou um ou dois ali que chefiavam departamentos, é muito. Nesse momento é muito. E aí, vão surgindo os novos nomes aos poucos, né? Aos poucos. Inclusive, né? São situações assim, o inclusive vem sempre voltando na mesma frase, porque é difícil até de entender, né? Pessoas, inclusive, aí, né? Pessoas que já fizeram parte da gestão Augusto Melo e retornam nesse momento. Falei aqui sobre o Vinícius Manfred, sobre o Pantaleão, Rosalá Santoro. Tem o problema, obviamente, do estatuto, né? Porque dentro de um período de um ano, desde a data que eles saíram, não podem voltar a chefiar um departamento. E tem o risco também do Augusto Melo voltar, então eles não querem assumir o departamento, primeiro por conta do estatuto, e quem está liberado para assumir não quer assumir nesse momento. Porque se o Augusto volta, aí teremos uma nova limpa na gestão, né? Então, assim, mais uma vez, né? Ninguém pensa no Corinthians. Ninguém tá preocupado. É difícil, cara. É difícil. O estatuto joga contra o clube. O estatuto está defasado. O estatuto atrapalha o Corinthians, né? E a gente segue aguardando aí atualizações, a data da nova votação, né, da questão do Augusto Melo. Temos, por exemplo, uma entrevista do Fred Luz, outra entrevista dele, né, falou sobre o período que ele esteve no Corinthians e tal, a contratação dele, beleza. E ele falou, ó, já disse várias vezes, a situação do Corinthians quando eu cheguei, se compararmos com a do Flamengo em 2012, a situação do Corinthians é melhor. E ele assumiu a gestão, né, interna ali do Flamengo em 2012, fez um plano de ação e o Flamengo é o que é hoje. E ele falou, ó, na época a gente colocou que o Flamengo tinha um potencial de receita de 2 bilhões por ano. E não atingiu isso ainda.
O Corinthians tem esse mesmo potencial de arrecadar 2 bilhões por ano. Tem o mesmo potencial. E está mais perto disso do que, por exemplo, o Flamengo estava. Qual que é o grande problema? Para chegar nesse potencial de 2 bilhões por ano, tem que ter muito trabalho, né? Ele falou, ó, exige muito trabalho, dedicação, aprendizado e desenvolvimento das relações de causa e efeito. E para fechar, ele falou, na minha opinião, o Corinthians não tem um alinhamento interno, político, entre suas forças para fazer o que precisa ser feito e por isso vai demorar um pouco. É o que o torcedor vem falando, ó. Há anos e anos e anos e anos e anos. É o que o torcedor sabe, o potencial do clube. É por isso que a gente fica tão indignado, tá? Por isso que a gente fica tão indignado. A gente não tá torcendo para um Juventude. A gente não tá torcendo pro Vitória da Bahia. A gente não tá torcendo pro Criciúma. Não. A gente tá torcendo pro Corinthians. A gente sabe o potencial do Corinthians. E ver o time nessa situação, sem dinheiro para contratar, com um elenco que não consegue bater de frente com os principais clubes do país, é revoltante. Porque você olha assim e fala, meu Deus do céu, tem um diamante aqui na mão. Só que o pessoal tá jogando diamante no lixo. O pessoal não sabe lapidar esse diamante. O pessoal tá contente com isso daqui, ó. Sendo que, mais uma vez, o potencial do Corinthians é para brigar lá em cima. E assim, né? Sendo honesto, sendo direto, é para ser o principal clube do país, né? Hoje a capacidade do Corinthians deveria ser essa. O potencial do Corinthians é esse. O potencial do Corinthians é esse. Só que a gente é sabotado por pessoas que estão dentro do próprio clube. A gestão que assumiu agora, a gestão do Augusto, as gestões anteriores. Se a gente tivesse gestões sérias, o clube não estaria nessa situação, né? A gente volta ao debate, por exemplo, da última eleição, André Negão contra Augusto Melo. E eu falei aqui diversas vezes e mantenho a minha opinião independente do que aconteça. O Augusto Melo não era a melhor opção pro Corinthians, né? Pensando em gestão, isso e aquilo. Só que, quando você tem uma disputa apenas entre André Negão e Augusto Melo, meu Deus do céu, é Augusto Melo 1 milhão de vezes. 5 milhões de vezes. Sem pensar 2 vezes, né? Sem nem cogitar. Por quê? Pela escassez de opções. Pela escassez de opções. E aí, o torcedor entendeu, né, o que eu quis dizer com isso, só que tem gente que não quer entender. Ah, mas você é contra, então, Augusto Melo. Ah, você... Não. Entre André Negão e Augusto Melo não tem nem o que pensar. Só que, mais uma vez, o Augusto Melo ainda não é a pessoa ideal para assumir o Corinthians. Ainda não é o gestor 100% do nível que a gente precisa. E eu valorizo todas as coisas positivas que ele fez. Em questão contratual, meu Deus do céu, ele foi um fenômeno. Em questão contratual de valores, de patrocínio, de fechar parcerias, isso e aquilo, é um fenômeno. Em gestão de futebol, meu Deus do céu, fraquíssimo. Fraquíssimo. É só a gente ver, por exemplo, análise de treinadores que ele fez. Manteve o Mano Menezes. Iniciou o ano com o Mano Menezes, né? Aí contratou o Antônio Oliveira. Depois que chega o Ramon Dias. É só a gente olhar, por exemplo, a categoria de base. Por mais que ele diga que são contratações parceiras, que a gente não gasta nada, tudo bem. Tem 2 anos que o Sub-20 do Corinthians não ganha um clássico. 2 anos que o Sub-20 do Corinthians não ganha um clássico. Isso não é coincidência.
Isso não é algo que, da noite pro dia, então o time ficou ruim. Não, é uma categoria de base de um time de Série A. A gente tem 3 rivais, né? Santos, Palmeiras e o São Paulo. Quantos jogos a gente não tem contra eles durante o ano? Tem 2 anos que a gente não vence um clássico na base. Não dá pra gente chegar aqui e, não, o Augusto é perfeito. Não e não, né? É até pior ir por esse caminho, tá? Então assim, cara, e pra completar, pra gente fechar esse assunto interno do Corinthians, né, no vídeo de hoje, Luiz Fabiani soltou uma matéria. Tínhamos câmeras escondidas no CT Joaquim Grava. O pessoal tava fazendo uma inspeção no CT Joaquim Grava, entraram na sala do almoxarifado, tem a câmera aqui, essa câmera tá desligada. Porque a gente lá no circuito interno não tem acesso a essa câmera. Vamos ver, né, se o problema é na câmera, se é no cabeamento, qual que é o problema, né? Para arrumarmos a câmera. Aí o técnico foi olhar e falou, essa câmera tá ligada. Pessoal, não, a câmera tá desligada. A gente não tem acesso a essa câmera. O técnico falou, cara, a câmera tá ligada e tá mandando em tempo real para algum lugar. Para onde eu não sei. E aí o que aconteceu? Mais um caso de polícia. A sala do almoxarifado foi fechada para perícia. Eles vão investigar para onde essa câmera está mandando as mensagens. De novo, né? Quando o Augusto assumiu, tinha câmera escondida. Era pior ainda, né? Que o do Augusto era acho que na lâmpada, no sistema de incêndio, alguma coisa assim. Uma câmera escondida, um sistema de gravação, né? Agora, no CT Joaquim Grava, uma câmera que eles achavam que estava desligada, a câmera está ligada e transmitindo em tempo real. Para onde? Quem estaria interessado em monitorar o almoxarifado do Corinthians? O que tem lá de tão valioso? Qual a informação? Tem reunião lá dentro? Tem o quê? O Corinthians abriu o boletim de ocorrência, a gente aguarda uma atualização dessa situação, tá? Quero saber a opinião do torcedor sobre essa semana, né? Esse momento que o Corinthians vive interno, um momento de muita bagunça e assim, né? Até só pra gente finalizar, fechar essa situação, eu acho que a solução é a mudança do estatuto. Enquanto não tivermos uma atualização do estatuto, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. O time vai patinar, e quando aparecer alguém bom, né, tecnicamente, em gestão, em administração, a pessoa vai ser podada, né, pelo próprio estatuto. É isso que acontece hoje no Corinthians, né? É isso que acontece com as pessoas boas, né? Com as pessoas boas. As pessoas ruins, administrativamente falando, aí eles nadam de braçada, né? Aí o estatuto até ajuda esse tipo de pessoa. Enfim, família, falando sobre o mercado da bola, que inclusive é uma preocupação grande do torcedor corintiano, Fabinho Soldado falou que essa semana vai ter uma reunião com a nova diretoria, né, com o novo presidente, Osmar Stabile e tudo mais, para alinhar qual vai ser a estratégia do time na janela de transferências, tá? Ele falou, nessa semana vamos alinhar a ideia com a nova direção, passar o que está acontecendo e decisões do departamento de futebol para o Corinthians continuar forte nas 2 competições. Já era algo que a gente vinha debatendo, né? A gente já vinha conversando sobre isso. O Augusto Melo já havia passado isso para o Dorival. O próprio Dorival falou isso em coletivas de imprensa. A gente precisa contratar, a gente vai em busca de contratações nessa janela, isso e aquilo, tal. Ok. Então, realmente, o Corinthians vai buscar contratações nessa janela. A princípio, jogadores livres no mercado. Jogadores a custo zero. Né? A gente trouxe aí diversos exemplos, né, do que contratamos no ano passado, esse ano, enfim. E o Luiz Fabiani trouxe uma informação muito importante, que a prioridade máxima para o Corinthians nessa janela é um jogador de beirada de campo, o famoso ponta esquerda, ponta direita, que a gente vem debatendo aí nos últimos jogos, do esquema tático do Dorival Júnior, que ele joga com os jogadores abertos, só que o Corinthians não tem jogador para isso, né? Principalmente para ponta direita. Na esquerda, na teoria, tem o Thales, que não vem bem.
Não vem bem. Então o Corinthians joga com um esquema sem ter jogadores com aquela característica. E aí, por isso, a prioridade é contratar jogadores com essa característica. O Dorival até falou, esse elenco foi montado para jogar por dentro e eu quero jogar por fora. Né? A gente quer jogar por fora. É o perfil do Dorival, é o que ele enxerga para esse Corinthians. E a gente não tem jogadores para jogar por fora, porque o time do Ramon Dias jogava por dentro, foi montado no losango para jogar por dentro. 4 meio-campistas, 2 atacantes centralizados. Não tinha ponta. É um problema também, porque aí você tem que remontar o elenco, buscar novas características no mercado. E aí o que me chamou a atenção, que o Luiz Fabiani trouxe, é o seguinte, que é tão urgente essa demanda da contratação de um ponta, que o clube entende até que se aparecer uma oportunidade boa, vai até gastar para comprar um jogador para essa posição. E aí sairia, né, dessa política de custo zero. Eu fico preocupado, sabe por quê? Porque eu vejo mais necessidade, mais prioridade na contratação de um zagueiro do que propriamente na contratação de um ponta. Eu acho que a nossa maior prioridade é arrumarmos a defesa e depois pensarmos no ataque. Né? Que inclusive foi esse o discurso do Dorival, né? Vamos primeiro arrumar a defesa. Não arrumou. Apesar, né, da última sequência aí, 4 jogos sem sofrer gols, não arrumou a defesa. A gente viu no jogo contra os reservas do Huracan e o nosso time titular que a defesa não estava arrumada. O Huracan teve 3, 4 chances de gols. Não arrumou. Eu buscaria primeiro um zagueiro. E assim, um zagueiro que você olha e fala, ó, esse é o zagueiro do Corinthians. É zagueiro titular, não tem discussão. Enfim, seguindo nessa linha, né, da contratação de um possível ponta, isso e aquilo, surgiu o rumor, né? Surgiu o nome do Vitinho, ex-atacante do Flamengo, Botafogo, Internacional, estava aí no Al-Ettifaq. E nesse momento ele está livre no mercado, tá? Acabou o contrato dele agora nessa última semana e ele está livre no mercado. Não renovou o contrato, tal. Fui dar uma olhada, eu achei que o Vitinho fosse mais novo. O Vitinho já tá com 31 anos. Os números dele no futebol saudita não empolgam. Não empolgam. Só que ele já trabalhou com o Dorival na época do Flamengo. Né? Em 2022 ele estava ainda no Flamengo. Trabalhou, então, também com o Fabinho Soldado. Então, por isso essa proximidade e essa facilidade que o Corinthians teria para negociar com o Vitinho. Sendo sincero com vocês, cara, é uma oportunidade que seria interessante se o Vitinho aceitasse o salário que corresponde ao futebol dele. Seria ali no máximo 500 mil reais por mês. Eu ainda acho muito, mas assim, tendo em vista o que é o salário do futebol brasileiro, seria no mínimo isso. Agora, pensando, né, na mais próxima, sendo mais realista, eu acho que o Vitinho vai querer ganhar no mínimo 1 milhão de reais por mês. E aí, cara, pra mim não vale a pena. Porque você vai ter um jogador de 1 milhão de reais por mês e que não vai ser o salvador da pátria. Não vai resolver o nosso problema. Não vai chamar a responsabilidade. Não vai ser o cara decisivo. E se o problema do Corinthians é financeiro, a gente não pode errar nesse tipo de contratação, tá? É um jogador já de 31 anos. Não é um cara que você vai investir, pode revender. Tá? Então, assim, eu analisaria bem essa questão financeira do Vitinho, tá? A chance dele vir pro Corinthians existe, por conta dessas questões que eu falei. Dorival no comando, Fabinho Soldado como diretor de futebol, o Vitinho livre no mercado, né? O Corinthians deve aí buscar esse contato com o Vitinho para que a gente possa tentar essa contratação. Para mim, o principal ponto é essa questão financeira, né? Por mais que hoje, por exemplo, o Vitinho fosse mais útil para o Corinthians do que um Romero, por exemplo, só que ainda não é a solução. Se a gente for só por essa, mas fulano é melhor do que o que a gente tem hoje, não vai resolver.
Porque eu vou estalar o dedo e eu vou falar 5 volantes que são melhores do que o Charles, por exemplo. Melhores que o Alex Santana. E mesmo assim, mesmo sendo melhores do que Charles e Alex Santana, não são a solução para o Corinthians. Né? Então, assim, a gente tem que buscar o que é a solução para o Corinthians, que vai resolver dentro de campo. E não só o que é melhor do que tem aqui. Né? Então, quero saber a opinião de vocês, família, sobre os assuntos que trouxemos aqui, sobre Vitinho, mercado da bola, situação interna do Corinthians. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e também tem o botão hype aqui embaixo, né? Clique no botão hype para ajudar o canal John do Timão. Eu já tinha até gravado o vídeo, né, original, já tava com o editor, mandei mensagem e falei, ó, surgiu uma outra informação que não posso deixar passar no vídeo de hoje. E vai de encontro com aquilo que a gente tinha acabado de falar, cara. O Corinthians é surreal porque, assim, tudo se repete, né? São ciclos. Enfim, a informação é a seguinte, que a Adidas, nossa possível patrocinadora master, né? Patrocinadora de materiais esportivos futuros, né? Uma empresa que está interessada aí no Corinthians, se reuniu ontem com a nova diretoria. Osmar Stabile, com Armando Mendonça, né, para apresentar a proposta agora para o pessoal que manda. A proposta anterior tinha sido apresentada ao Augusto Melo e a gestão anterior. Agora, com a nova gestão, o pessoal já, rapidinho, já se reuniu, beleza? Vamos apresentar aqui para que essa proposta seja avaliada pelo CORE. Né? Inclusive, pelo que eu entendi, a ideia é que hoje o CORE já avalie essa proposta da Adidas. Não temos tantos detalhes assim sobre a proposta em si, né? A gente já tem uma base de valores ali de mais de 1 bilhão, com as metas, isso e aquilo, beleza. Então o Osmar e o Armando já entenderam essa proposta, vão passar para o CORE, para o Conselho de Orientação aprovar ou reprovar, e aí vai dar a avaliação deles, ok. Um detalhe muito importante que o Pedro Ramiro trouxe. Tivemos algumas pessoas presentes também nessa reunião. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e Adriano Monteiro Alves, que faz parte aí da comissão de marketing do Conselho. Ele faz parte da comissão de marketing do Conselho Deliberativo. Não é do marketing do Corinthians. Ele faz parte da comissão de marketing do Conselho Deliberativo. E aí, até falei rápido o nome, algumas pessoas já o conhecem, outras talvez tenham esquecido. Adriano Monteiro Alves, olha o sobrenome, Monteiro Alves, irmão de Duílio Monteiro Alves. Sim, o irmão do Duílio estava ontem na reunião com a Adidas, né? Informação do Pedro Ramiro. Olha como tudo no Corinthians é um ciclo. Olha como a gente tem uma proposta de mais de 1 bilhão na mão e o torcedor não consegue ter aquela esperança porque já viu quem está fazendo parte da negociação. É difícil, cara. Eu não consigo ficar 100% animado com essa novidade, com essa reunião, com essa possibilidade, por conta desses problemas, né? Por conta dessas pessoas. Então a gente aguarda aí mais atualizações, essa aprovação, né, do CORE, para que o Corinthians avance na negociação com a Adidas. Tomara que a gente consiga fechar um contrato positivo para o clube. Se isso for bom para o Corinthians, que dê certo e que essas pessoas deixem o Corinthians andar com as próprias pernas, né? Que essas pessoas ajudem o Corinthians. Por mais incrédulo que a gente seja, assim, né? Por mais que a gente não creia 100% nessas pessoas, mas tomara que a maré mude pra gente. Certo, família? Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!